Você deve estar olhando hoje para o XRP e se perguntando e pensando: instituições gigantes estão entrando no mercado de tokenização? Por que o preço do XRP não explodiu? Eu estava refletindo aqui e decidi fazer esse vídeo de acordo com os estudos que a gente tem feito aí sobre a BlackRock, a gestora de ativos. Eu acho interessante a gente refletir isso. É exatamente a pergunta que a gente precisa fazer. E hoje mais de boa, porque já é final de domingo, né? Que existe uma diferença enorme entre uma empresa anunciar que está utilizando a blockchain e bilhões de dólares aí realmente começarem a circular por essa infraestrutura? É justamente aí que a gente vê que a BlackRock entra. A maior gestora de ativos do mundo não está simplesmente comprando criptomoedas esperando valorização. Ela está participando aí de uma transformação muito maior. Transformação de ativos financeiros tradicionais em ativos digitais negociados sobre a infraestrutura blockchain. E agora temos três nomes que a gente está pensando muito aí, que precisam estar no radar: Ethereum, Solana e XRP Ledger, a blockchain do XRP. Mas calma, pera lá. Antes de sair dizendo que a BlackRock está apostando tudo no XRP, precisamos separar cuidadosamente os fatos das manchetes que a gente vê todo dia, né? Porque uma coisa é a BlackRock estar avançando agressivamente na tokenização. Outra coisa completamente diferente é afirmar que existe uma parceria direta entre BlackRock e XRP Ledger. Essa diferença ela pode mudar completamente a interpretação do investidor. Hoje nós vamos entender um pouquinho como que realmente está acontecendo isso e principalmente por que esses movimentos institucionais podem ser muito mais importantes para o XRP no longo prazo do que para o preço no curto prazo. Vamos começar pelo fato mais importante. BlackRock realmente está avançando no mercado de ativos tokenizados. Um dos exemplos mais conhecidos é o BUIDL, que é o Fundo Tokenizado de Títulos do Tesouro Americano. E aqui está o ponto fundamental. Não estamos falando de uma criptomoeda criada apenas para especulação. Estamos falando de representação digital de um produto financeiro tradicional. Isso muda completamente a conversa. A própria BlackRock descreve fundos monetários tokenizados como uma espécie de versão digital de fundos tradicionais, mantendo características do fundo original, mas adicionando funcionalidades proporcionadas pela blockchain, como transferência 24 horas por dia, integração com carteiras, aplicações digitais. Agora, pensa no tamanho dessa transformação. Durante décadas, o sistema financeiro funcionou com bancos, custodiantes, câmaras de compensação, corretoras, registros, intermediários, horários limitados e processos de liquidação que pode levar dias. A tokenização ela promete transformar parte dessa infraestrutura. E quem está entrando nessa transformação? BlackRock, JP Morgan, Franklin Templeton, Fidelity e diversas outras instituições. Portanto, o verdadeiro movimento talvez não seja BlackRock comprou o XRP. Nada. O movimento pode ser muito maior. BlackRock está ajudando a construir um sistema financeiro no qual ativos tradicionais podem existir e circular em blockchain. E aí começa a verdadeira discussão sobre o XRP Ledger. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. BlackRock tá aí, né? A blockchain não precisa necessariamente substituir o sistema financeiro tradicional. Ela pode se tornar a infraestrutura invisível por trás dele. Imagine um fundo de investimento tradicional, onde você tem cotas, por exemplo. Agora imagina essas mesmas cotas representadas digitalmente numa blockchain. Você passa a ter o registro digital, a transferência programável, a liquidação quase instantânea, integração com carteiras, potencialmente operações funcionando 24 horas por dia. É isso que torna a tokenização tão importante. E existe uma segunda camada, que é a liquidez. Para tokenizar um ativo é apenas o começo, depois você precisa movimentá-lo, precisa negociá-lo, utilizá-lo como garantia, precisa transferi-lo entre instituições, precisa liquidar pagamentos. E é justamente nessa segunda camada que diferentes blockchains começam a competir. Ethereum possui uma enorme infraestrutura de contratos inteligentes.
Solana possui alta velocidade, custos baixos. E o XRP Ledger foi desenvolvido com forte foco em pagamentos, transferência de valor e liquidação. Então, talvez seja a seguinte pergunta a ser feita: qual blockchain vai vencer? Talvez a pergunta correta seja: qual blockchain será utilizada para cada função? Já pensaram nisso? Isso muda completamente a análise que a gente vai fazendo. Vamos voltar um pouco no tempo. Quando os ETFs do Bitcoin começaram a ganhar força, muita gente imaginava: se instituições entrarem, o Bitcoin vai subir imediatamente. E o mercado mostrou que não funciona necessariamente assim. Porque adoção institucional não significa automaticamente compra imediata, explosão de preço. Não, não é assim. Existe uma diferença entre entrada de infraestrutura, entrada de capital, de liquidez, de demanda estrutural e pressão imediata sobre o preço. Um produto institucional pode ser extremamente importante e ainda assim o preço reagir pouco inicialmente. Pensa comigo, isso acontece porque o cenário antecipa a expectativa. Quando uma notícia chega ao público, muitas vezes parte dela já está precificada. E é por isso que podemos ter uma manchete gigantesca. E isso nos leva diretamente ao XRP, porque muitas pessoas estão olhando para determinadas notícias institucionais esperando. Blockchain da BlackRock. A BlackRock entrou, o XRP vai disparar. Mas o mercado pergunta outra coisa: cadê o fluxo? E essa é a pergunta certa. Agora, chegamos à parte mais interessante. A estratégia da BlackRock não parece ser simplesmente escolher a blockchain e declarar: essa será a vencedora. O movimento é muito mais parecido com uma estratégia multicadeia. E isso a gente vai ver nessa segunda parte do vídeo. A BUIDL, que foi expandida para diferentes redes, e a própria Solana destaca que o fundo tokenizado da BlackRock ultrapassou 550 milhões de dólares em ativos na rede. Quando a gente vê isso, cara, é extremamente importante. O que significa? Se isso significa que uma instituição gigantesca como a BlackRock está testando a utilização de diferentes infraestruturas de blockchain para diferentes necessidades. É muito dinheiro. Ethereum continua sendo uma infraestrutura central para a tokenização. Solana está mostrando que pode participar dessa economia institucional. E o XRP Ledger, gente, ele possui características que podem ser extremamente relevantes para a liquidação de pagamentos. Portanto, talvez não seja Ethereum versus Solana versus XRP Ledger, talvez seja Ethereum mais Solana mais XRP Ledger mais outras redes. Um sistema financeiro multicadeia. E isso pode ser muito mais poderoso. Porque imagina uma instituição financeira tokenizando um ativo em uma blockchain, utilizando outra rede para determinada aplicação e utilizando uma infraestrutura especializada em liquidação para movimentar esse valor entre ambientes diferentes. Futuro pode não ser uma blockchain dominando tudo. Pode ser uma rede de blockchains especializadas. E aí que entra, vamos pensar, Stellar, DTCC e o grande tabuleiro da tokenização. Aqui entra outro ponto que muita gente ignora. Quando a gente fala de tokenização institucional, não existe apenas BlackRock. Temos também iniciativas envolvendo grandes infraestruturas financeiras e, gente, outras redes. ADTCC, opa, vamos falar no português, ADTCC, por exemplo, possui enormes importâncias dentro de uma infraestrutura dos mercados que nós vemos, os mercados financeiros americanos. A Stellar, ela já aparece no movimento de tokenização, mostra algo fundamental. Corrida pela tokenização, ela não está acontecendo assim em um único ecossistema, está acontecendo em vários. Gente, tem muita concorrência. E isso significa que investidores precisam parar de olhar apenas para o preço da moeda. A gente precisa observar quem que está emitindo ativo, em qual blockchain, qual instituição está utilizando a infraestrutura, qual que é o volume, qual que é a liquidez. Tudo isso tem que ser analisado.
Qual que é a finalidade? E principalmente, o token nativo da rede é realmente necessário para essa atividade? Essa pergunta é fundamental. Por que uma blockchain pode crescer muito sem que necessariamente seu token cresça na mesma proporção? E esse é um dos principais argumentos dos pessimistas. Vamos responder a pergunta que provavelmente está na cabeça de quem possui XRP. Se existe toda essa movimentação institucional, por que o XRP não dispara imediatamente? A resposta é simples. Porque adoção de infraestrutura e demanda especulativa são coisas diferentes. Imagine que uma empresa comece a utilizar uma estrada. Isso não significa necessariamente que ela precise comprar ações de todas as empresas relacionadas à estrada. Da mesma maneira, utilizar uma blockchain não significa automaticamente comprar enormes quantidades do token nativo. Precisamos analisar o mecanismo econômico. Se determinada aplicação utilizar o XRP diretamente para liquidez, ponte, pagamento ou liquidação, a relação potencial com o preço pode ser muito mais relevante. Mas se uma aplicação registra um ativo tokenizado no Ledger sem gerar demanda significativa por XRP, o impacto sobre o preço pode ser muito menor. E é justamente aqui que precisamos ser honestos. Não basta ouvir BlackRock mais XRP Ledger. Precisamos perguntar: qual produto? Qual integração? Qual volume? Qual necessidade de XRP? Que fluxo de capital está acontecendo? Qual o impacto sobre a liquidez? Essa é a análise que separa investimento de narrativa. E chegamos a uma hipótese muito interessante, gente. O que é essa hipótese muito interessante? Se a tokenização continuar crescendo, podemos imaginar 3 estágios. Olha que interessante. Qual que é o primeiro? Instituições começam a experimentar testes, pilotos, fundos tokenizados, integrações, e é exatamente o estágio que estamos vendo crescer. O estágio 2 já seria a escala. Depois os produtos deixam de ser experimentais, passam a movimentar bilhões. Mais instituições entram, mais ativos são tokenizados. E que acontecem mais transações on-chain. Finalmente, a gente vai chegar naquele estágio 3, que acontece a demanda econômica. Se determinada blockchain exigir o seu ativo para liquidez, liquidação, taxa, garantia, bridging, outras funções, o crescimento da utilização pode começar a gerar demanda estrutural pelo token. É aqui que um verdadeiro choque de oferta poderia acontecer. Mas perceba, estamos falando de uma possibilidade futura, não de uma garantia. E essa diferença é fundamental. Porque o mercado cripto adora transformar pode acontecer em vai acontecer. E são coisas muito diferentes. Vamos colocar os 3 ativos lado a lado. Pensa comigo. O Ethereum, gente, ele continua sendo extremamente relevante para a tokenização. DeFi e outras aplicações institucionais. A força do Ethereum está principalmente no ecossistema de contrato inteligente e profundidade dessa infraestrutura. A Solana ela mostra instituições que podem utilizar sua infraestrutura para ativos tokenizados. Expansão para Solana é um exemplo importante dessa tendência. Fortalece a tese que ela pode ocupar um espaço relevante na infraestrutura digital financeira. Agora, o XRP Ledger, e aqui temos o seu diferencial, que está especialmente associado à movimentação e liquidação de valor. Só que existe uma condição. A utilização da rede precisa se transformar em demanda econômica relevante pelo XRP. Se isso acontecer em escala institucional, a história pode ficar muito interessante. Mas se a adoção ocorrer sem necessidade significativa do token, o efeito sobre o preço pode ser muito menor do que a comunidade imagina. Vamos responder aos principais argumentos contra essa tese. BlackRock não está comprando XRP. Correto. E isso é importante deixar claro. Não devemos transformar tokenização em uma compra direta de XRP. BlackRock está usando Ethereum e Solana, sim.
Isso mostra que a empresa enxerga valor em múltiplas infraestruturas, mas isso não significa que o XRP Ledger seja descartado. O XRP não subiu com a notícia. Também é verdade que uma notícia institucional não garante valorização imediata. Preço depende de oferta, demanda, liquidez, posicionamento e expectativas com as condições macroeconômicas. Então, tudo isso é apenas marketing? Não, porque a tokenização institucional é uma tendência real. A própria BlackRock descreve fundos monetários tokenizados como parte da evolução da infraestrutura dos mercados digitais. O debate verdadeiro não é a tokenização vai acontecer. Vai? O debate é quais redes capturarão o maior valor econômico dessa transformação? E essa é uma pergunta muito mais interessante. Então, meus amigos, talvez a grande notícia não seja a BlackRock está escolhendo uma única criptomoeda. Talvez seja exatamente o contrário. A BlackRock está ajudando a mostrar que o mercado financeiro tradicional pode funcionar cada vez mais sobre infraestrutura blockchain. Ethereum está no jogo, Solana está no jogo. XRP Ledger está no radar do mercado pela sua proposta de liquidação e pagamentos. E outras redes também estão disputando espaço. O grande movimento pode estar acontecendo muito antes de aparecer no gráfico, porque primeiro vem a infraestrutura, depois vem a adoção, depois a liquidez. E só então podemos começar a observar impactos econômicos mais profundos. Portanto, se você possui XRP, não olhe apenas para a manchete BlackRock mais XRP. Olhe para algo muito mais importante. Qual será o papel do XRP dentro da tokenização, dentro da economia tokenizada? Se o XRP se tornar uma peça necessária para movimentar grandes volumes de valor entre instituições, a história pode ser diferente, completamente. Mas se a tokenização crescer sem gerar demanda significativa pelo XRP, o impacto sobre o preço poderá ser muito mais limitado. É exatamente por isso que precisamos acompanhar os fatos e não apenas o hype, porque no final das contas não é a manchete que movimenta o mercado, é o fluxo. E quando o fluxo institucional realmente começar a atingir escala, aí sim poderemos descobrir quais blockchains estavam apenas participando na narrativa e quais realmente se tornaram parte da nova infraestrutura financeira. Se você chegou até aqui, meu amigo, deixa nos comentários. Você acredita que o futuro será dominado por uma única blockchain ou por um sistema multicadeia envolvendo Ethereum, Solana, XRP Ledger e outras redes? Eu quero saber uma coisa. Qual movimento institucional você quer que eu investigue para os próximos vídeos? Se inscreva no Ticafim, deixa seu like e ativa as notificações, porque aqui nós não vamos parar apenas para repetir manchetes. A gente vai entender o que está acontecendo. Nós vamos entender o mecanismo por trás dela. Eu sou o Rafael, esse é o canal Ticafim. Até o próximo vídeo. Pessoal, Rafael do canal de Cafim, agora agradecendo quem está comigo acompanhando essa saga de vídeos de XRP que eu faço diariamente. E agradecer muito porque são mais de 4.200 inscritos e eu não cheguei aqui à toa, foi porque o pessoal confiou organicamente, comenta, gosta de estudar o XRP, a Ripple, falar sobre criptomoeda. Nós somos criptoentusiastas, porque nós gostamos do assunto criptomoeda. Fico feliz que quem está me acompanhando há muito tempo, aí quem assistiu os meus primeiros vídeos que eu fiz sobre educação financeira, até quando eu não falava assim tão desenrolado como hoje eu falo, agradeço as sugestões que o pessoal faz do vídeo, questão da iluminação, do microfone. Às vezes a gente erra alguma coisa, a gente vai corrigindo e a gente vai crescendo dessa maneira. Então acredito que é muito importante essa interação entre a gente. Então se você gosta do canal aqui, curte, compartilha com quem gosta também sobre o assunto XRP, sobre criptomoeda. Curte o vídeo, esmaga o botão de like, clica no hype também. Aqui a gente não tá só para fazer um vídeo qualquer, a gente tá para comentar as notícias
falar do nosso dia a dia acompanhando a XRP, vendo esses movimentos, as parcerias que a Ripple faz. Todos estão naquela expectativa. Será que vai subir? Será que vai explodir depois do Clarity Act? Gente, é imprevisível. É um mercado muito difícil. Aqui não é recomendação de compra nem de venda. Então, investimento tem que ser feito com consciência e sempre procurar um profissional que possa lhe ajudar, um profissional autorizado, credenciado na área de investimentos. Muito importante, tome cuidado para não cair em golpes. Existem muitos golpes na internet de criptomoedas. Então, quem está aí assistindo, compartilhe esse vídeo que é muito importante. Valeu, pessoal. Muito obrigado mesmo por estarem acompanhando e confiar no meu trabalho aqui comentando as notícias da XRP no dia a dia, no período da manhã às 11 horas, à noite às 7 e no sábado às 5 horas da tarde, além das 11 também. E fico feliz que quem me acompanha no YouTube sabe dessa jornada toda que já são mais de 4, 5 anos aí. Estou muito feliz com o resultado que eu estou tendo com a interação das pessoas por estar compartilhando tudo isso com vocês. Um forte abraço. Obrigado, pessoal. Até mais. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Todo o conteúdo é estritamente educativo e jornalístico. O mercado de criptomoedas é de alto risco. Faça sempre a sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão financeira.